Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender sobre objetos de tela, animações de objetos. Então você vai aprender a criar os objetos na sua tela e mudar animações para eles, e teremos o exercício B também. Mas antes disso nós vamos fazer a correção do exercício A que foi deixado no final da aula anterior, tá? Então vamos lá para o TIE Portal. Então pessoal, aqui no TIE Portal eu já deixei criados os blocos, dentro de Program Blocks, já criei todos os blocos para cada exercício que a gente vai estar usando. E aqui no bloco do exercício A, já tem a lógica contida, de ter um botão de desliga, botão de emergência, botão de liga, C1, L1, L2 e aqui embaixo L3. Se você está se perguntando por que o botão de desliga e o botão de emergência estão como contatos normais abertos, eu recomendo que você assista a correção dessa lógica aqui, que foi feita lá no treinamento de programação no TIE Portal, tá? No momento aqui a gente vai focar em pegar essa lógica e transpor para IHM, para visualizar isso aqui funcionando na IHM. O foco não é a gente criar essa lógica, tanto que nos próximos exercícios vocês já vão receber a lógica pronta, só para linkar as tags e construir a tela, tá bom? Então aqui a gente já tem a lógica pronta. Lá na IHM, eu criei também uma tela para cada exercício, e aqui na tela A, eu coloquei alguns objetos que já vem na biblioteca padrão da Siemens. Essa biblioteca você encontra aqui, ó. Nós temos aqui onde você adiciona os objetos de tela, e aqui embaixo, na opção em Libraries, você tem os objetos. Você tem switches, botões, luzes, você adiciona eles aqui na sua tela, tá? Inclusive, a gente vai aprender nessa aula sobre como adicionar os objetos aqui na tela. Mas, basicamente, o que eu fiz? Eu peguei esses objetos que já estão prontos, eles já têm animações próprias, já vêm configurados, e a gente só precisa linkar eles à tag correspondente lá dentro. Então, aqui na janela de propriedades, eu selecionei o CH5, em propriedades, em eventos, aqui ele está agrupado com o texto, mas é essa opção aqui de baixo, o push button, e ele aqui possui dois eventos, o evento de ativação e desativação. Quando ele está ativado, eu coloquei uma função aqui, de edit bits, ele vai editar um bit, e aí tem várias opções, inverter, resetar e setar. Eu coloquei para que ele venha setar um bit. Em qual tag? Na tag de CH5. Significa que quando esse botão for ativo, ele vai setar 1 nessa tag aqui que a gente associou. E quando ele for desativado, o reset bit vai setar 0 nessa mesma tag CH5, para que ele possa abrir e fechar aquele contato. Já o CH4 e o botão de emergência, eles possuem lógica invertida. Então, o CH4, aqui dentro da mesma aba de eventos, ele possui o mesmo evento de ativar e desativar, mas de forma contrária. Quando ele está ativo, ele seta 0 na tag CH4. Como a gente colocou lá na lógica como normal aberto, ele vai setar 0 e vai abrir aquele contato, interrompendo o funcionamento das lâmpadas, vai desligar as lâmpadas. E quando ele está desativado, ele vai setar 1 nessa mesma tag. Então, ele vai fechar aquele contato e permitir que você consiga ligar o seu sistema. Tá? E o botão de emergência, da mesma forma que o botão de desliga. Como eles funcionam com lógica invertida, quando ele está ativo, ele seta 0, e quando ele está desativado, ele seta 1 na tag. Aqui nas lâmpadas, a gente não colocou um evento, porque eles não se tratam de botões, mas são apenas objetos que vão ilustrar o estado de uma saída. Então, aqui a gente não tem a opção de colocar eventos, mas a gente tem como colocar animação. Aqui a gente coloca, nessa opção aqui da lâmpada, uma animação chamada de Tag Connection. Essa opção aqui de Tag Connection só vai aparecer para os objetos daqui da biblioteca. Se você, por exemplo, vir aqui e adicionar um círculo e querer que ele mude de cor quando a sua lâmpada ligar, não vai aparecer aqui em animações essa opção de conexão de tag. Você precisa criar uma nova animação de aparência, e aí você vai colocar se você quer que ele mude de cor quando está no valor ou outro. A gente vai aprender isso nessa aula também. Tá? Mas para facilitar, eu já usei um objeto que já vem pronto da biblioteca, e ele já tem essa animação dentro dele. Então, a gente só precisa fazer a conexão dele com a tag. Então, aqui em Tag Connections, você vai criar uma nova conexão do tipo valor de processo, e ele vai ler a tag que você seleciona aqui. Como essa é a lâmpada L1, ele está lendo o valor da tag L1. Se a lâmpada estiver em 1, ele vai acender aqui. Se estiver em 0, ele vai apagar. E assim também para L2 e para L3, tá? Então, aqui, nós vamos aqui na lógica. Eu vou deixar o botão de emergência no seu estado normal. Pronto. E aqui, como ele já está simulando lá no PLC, eu vou apenas simular agora em IHM. Então, vamos clicar aqui no simulador. Ele vai abrir essa tela. Vamos voltar aqui para a lógica, para ficar ao lado. Pronto. Então, quando você aperta o botão de liga, ele fica verdinho indicando que você apertou o botão de liga. A L2 apagou e a L1 acendeu. Se você soltar o botão de liga, ele vai desligar, mas a L1 continua acesa por conta do selo. Se você apertar o botão de desliga, ele fica iluminado, indicando que ele foi atuado. A L1 apaga e a L2 acende. Se você vier com o botão de liga novamente, a L1 vai acender. E se você vier com o botão de emergência, ele vai setar 0 nesse contato, vai abrir, o L1 vai apagar, vai acender o L2 e também acender o L3, indicando que o acionamento do botão de emergência. Tá? Então, essa foi a execução da primeira
do primeiro exercício, aqui nós temos um menu aqui com a tela de todos os exercícios, que eu vou estar corrigindo com vocês, tá? No final de todos os exercícios, eu vou ensinar para vocês como desenvolver essa aplicação aqui de mudança de telas e tal, a tela principal, como colocar um botão de usuário aqui para fazer login, logoff. Se a gente clica aqui, por exemplo, ele sai, fecha a tela da IHM, tudo isso vocês vão aprender nesse treinamento, tá bom? Então, para criar um botão, você vai vir aqui na Toolbox, onde tem todos os objetos que você pode adicionar na sua tela, vai selecionar o botão e vai arrastar na sua tela principal. Aqui você vai escrever o que é que você quer, o texto que você quer exibir no botão. Você pode colocar também para ele aparecer um texto em off, outro em on. Vamos deixar aqui como liga, botão de liga. Aqui em propriedades, em general, vão aparecer aí também um campo para você digitar aqui o nome. Aparência, você consegue definir aqui se você quer que o botão fique mais redondo, ou a cor, a fonte. As informações aqui são as configurações de aparência. Em animações, você pode conectar uma tag para que esse botão só apareça mediante o valor de uma tag. E em eventos, a gente vai configurar aqui qual é a ação que esse botão vai ter. Como a gente tem uma lógica já pronta lá, para ligar uma saída, a gente vai colocar aqui, quando ele for pressionado, ele vai, em Edit Bits, ele vai setar um bit em uma tag. E vamos selecionar a tag de liga. Pronto, então ele já vai funcionar dessa forma. E se a gente quiser desligar, tem duas formas. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, mudar o nome para desliga. E aqui, em vez de ele setar um bit, você coloca para ele resetar. E atrelado à mesma tag. Tag liga. Ou se quiser também, você pode criar um botão com o nome de liga, desliga. E aqui, você, em vez de colocar reset ou set bit, você vai colocar invert bit. Invert bit significa que se ele está 0 e você apertar, ele vai para 1. Se ele tiver 1 e você apertar, ele vai para 0. É um botão que liga e desliga. E vai colocar a tag liga. Pronto. Feito isso, você vai descarregar seu programa. Pronto, fazendo download. Finalizar. Vamos abrir agora o bloco para a gente poder ver das duas formas. E vamos ficar online. Vamos também simular a IHM. Vamos abrir o bloco principal e vamos abrir aqui a IHM. Então, quando a gente der aqui um clique, ele vai setar. Se a gente ficar clicando aqui, ele não vai voltar, porque ele só serve para setar 1. Desliga, ele seta apenas 0. E o liga-desliga faz as duas coisas. Serve tanto para ligar quanto para desligar. Tá? Então, é assim que se adiciona um botão. Bom, para adicionar o IOField, você pode arrastar a tag, como eu já falei para vocês, ou você pode criar ele aqui do zero. Então, você vai clicar aqui, vai arrastar em propriedades. Em General, você vai selecionar a tag que vai ser linkada. O que a gente vai fazer agora, ele não vai exibir o valor da tag liga, ele vai exibir o valor da tag saída. Então, você vai clicar aqui em PLC Tags e aqui vamos clicar na saída. Quando a gente faz isso, ele vai criar dentro da IHM uma tag com o mesmo nome de saída linkada com aquela tag do PLC. Da mesma forma que você faria se você clicasse, arrastasse e jogasse aqui dentro. Da mesma forma. Então, ele já criou aqui com a tag saída, ele sabe que é booleano, então por isso que ele já mudou para binário. E nós vamos deixar como só modo de saída mesmo, ele vai só exibir o valor da saída. Aqui nós vamos em características, não, aqui formato de texto, vamos colocar para ele ficar centralizado, para ficar no meio. E aqui a aparência, a gente vai colocar aqui, para ele ficar o campo assim, redondo. Pronto. Já está rodando lá a lógica, a gente vai simular. Vamos abrir aqui o menu, vamos aqui a tela. Pronto, quando a gente aperta o liga, aparece aqui o 1, desliga ele vai para 0. E ele vai sempre exibir o valor referente a essa tag que liga. É assim que se cria o IOField normal, o simples. Bom, alguns dos objetos também mais usados são objetos de texto, onde você pode escrever qualquer texto, só que C cedilha, acentos não são permitidos. Aqui em cima você coloca o tamanho do texto.
você pode colocar fonte, mas ele só tem 2 modelos de fonte. Aqui em propriedades, você define a cor da fonte que você deseja aqui em General. Você pode mudar também o texto, a fonte, o tamanho, em aparência, formato do texto, quero que ele fique centralizado. Ele não possui como ter uma ação de evento. E a animação que você pode colocar nele é para ele ficar visível quando acontecer a mudança do valor de alguma tag, e ou então a aparência dele mudar de cor, baseado também no valor de alguma tag. E o texto aqui você pode colocar ele em várias línguas. Se tiver em inglês e em português, você pode colocar para ele exibir uma informação em inglês e outra em português. Ele não tem muita assim, animação mesmo, tá? O objeto de texto é só para exibir uma informação que não vai se alterar ao longo da execução da IHM, é uma informação fixa, que vai ficar sempre aqui, ok? Bom, agora nós vamos criar um objeto, vamos adicionar, na verdade, um objeto aqui de gráfico. Clica com o botão direito, adicionar um gráfico, e aqui nós vamos selecionar uma imagem a ser exibida. Então, eu já escolhi uma imagem aqui, vamos expandir aqui, colocar deste jeito. E vou colocar como plano de fundo. Aqui, ó, em cima, eu vou colocar para ele ficar atrás, a imagem ficar atrás de todos os outros objetos, desta forma. E aqui, onde está escrito Biblioteca Automação, vou colocar como tela principal. Vou diminuir a fonte. Pronto. E aqui nós vamos colocar um objeto também, que nós vamos configurar uma animação para ele, para que ele venha mudar de cor toda vez que a saída for acionada ou desacionada. Além desses objetos básicos que a gente acabou de ver, existem alguns outros tipos de I/O Fields, que são campos, que eles são campos de entrada ou de saída de dados. Os de entrada você define como entrada e escreve um dado dentro do PLC. Já os de saída, eles pegam um dado que já existe lá dentro e traz para exibição na IHM. O que a gente usou foi esse aqui, o I/O Field, que ele serve para escrever ou exibir um dado normal. Já o Symbolic I/O Field, ele vai exibir uma lista de entradas ou de saídas na IHM baseado no valor de uma tag. O Graphic I/O Field, ele exibe uma lista de imagens baseado no valor de uma tag. Digamos que esse aqui ele vai exibir um texto. Se a tag está em 0, ele exibe um texto. Se está em 1, exibir outro texto. E o Graphic I/O Field ele vai exibir uma imagem. Digamos que eu quisesse usar 0 para desligado, eu exibiria uma imagem de um motor em vermelho e 1 ligado, um motor verde. Eu consigo fazer uma dinâmica de imagens ou de informações textuais baseadas no valor de uma tag, usando esses dois aqui. Já o DateTime Field ele serve para exibir a data e hora do sistema de acordo com o idioma. Ele não tem muita propriedade para você configurar. Você adiciona ele lá na tela e ele, assim que você rodar IHM, ele já vai aparecer a data e hora do sistema. Se você mudar de inglês para português, por exemplo, ele vai mudar também o formato de exibição da data e da hora de acordo com o idioma que estiver sendo executado. A gente também tem alguns objetos de controles. Esses aqui vocês vão ver mais nos exercícios. Nós vamos usar todos eles aqui, exceto o HTML Browser. Nós vamos usar o Alarm View, Trend View, que é o gráfico de tendência. Esse aqui para você visualizar os alarmes e ter histórico de alarmes que atuaram. Vamos aprender a configurar. Trend View para você verificar a tendência de uma tag ao longo de sua execução. User View para você ver os usuários que logaram, seus níveis de permissões. O HTML Browser para você ver uma página da web. Recipe View é para você visualizar, editar e criar uma receita. E System Diagnostics View é para você ter uma visão geral dos dispositivos disponíveis na sua planta. Bom, se tratando de animação de objetos, a primeira que vamos criar aqui vai ser uma de aparência para esse círculo, para que quando a tag saída que estiver lá na lógica mudar de estado de 0 para 1, esse objeto aqui vai mudar de cor. Então aqui na aba Animations, que é animações, você vai em Display, dá 2 cliques em adicionar uma nova e vamos selecionar a aparência. Aqui a gente vai escolher a tag, que vai ser a tag de saída. E vamos colocar que quando ele estiver em 0, ele vai ser vermelho. E quando estiver em 1, ele vai ser verde, baseado no valor da tag saída. Um detalhe, que cada objeto só pode ter uma única animação do tipo de aparência ou do tipo de visibilidade. A gente já definiu uma de aparência. Se a gente quiser criar outra, ele só vai deixar criar de visibilidade, ok? Agora a gente vai criar, vamos apagar esse botão de liga e desliga e vamos trazer esses dois aqui para perto. Para selecionar os dois é só apertar um e selecionar o Shift, pressionar o Shift e selecionar o outro. E aí você arrasta os dois. Vamos criar aqui uma animação chamada de Control Enable. Essa animação é para apenas botões, para você habilitar um botão baseado no valor de uma tag. Então eu vou colocar que esse botão de liga só vai ficar disponível quando a saída estiver desligada. E o de desliga só vai poder ficar disponível quando a saída estiver ligada. Então aqui eu seleciono o botão de liga, em Display, adicionar nova animação, Control Enable. Vamos colocar aqui a tag de saída
ele vai ler a tag saída. E quando a tag saída estiver em 0, a gente vai selecionar aqui para ele habilitar este botão. O desliga, nós vamos adicionar um novo para ele, Ctrl Enable. Vamos pegar a mesma tag de saída. E vamos colocar que quando ele estiver em 1, ele vai habilitar. Quando a saída estiver em 1, ele vai habilitar o botão de desliga. E só nessa condição que esse botão vai ficar habilitado. Ok? Pronto, aí feito isso, a gente vai criar só mais uma animação para esse mesmo objeto, que é a de visibilidade, que é mais um tipo de animação. Então, aqui a gente vai criar uma de visibilidade para que esse objeto ele só apareça na tela quando ele estiver ligado. Se ele estiver desligado, ele não vai aparecer. Então, aqui a gente vai pegar a tag de saída. E quando a tag estiver em 1, ele vai se tornar visível. Se estiver em 0, ele não vai aparecer. Então, feito isso, a gente agora vai simular para ver como ficou as nossas animações. Vou esperar. Pronto, tá vendo que ele está em 0, então ele não aparece. Aqui em desliga, a gente não tem ação, não consegue clicar nesse botão. Tá vendo que não aparece o ícone para clicar? Porque ele não está habilitado pelo fato de não estar aqui. A gente também poderia colocar aqui uma animação de visibilidade para ele só ficar visível quando a saída estiver ligada, assim como o botão de liga também. O botão de liga a gente ligou, a saída apareceu, ficou visível e veio como verde, e aqui a gente vê que ela está em 1. O botão de liga já não está mais habilitado, tá vendo? A gente não consegue mais clicar com ele, somente o desliga. Então agora a gente habilitou o desliga e a bolinha que estava aqui desapareceu, por conta que ele foi para 0. E como eu falei para vocês, aqui temos o exercício B, já tem aqui a lógica pronta do funcionamento dessa esteira, que é basicamente assim, você tem um botão de liga, você vai pressionar, e se o FC1, que é uma chave fim de curso, tiver atuado, o M1 e o M2 vão ligar, o braço vai descer, vai fazer o furo na peça. Quando o FC2 atuar, o M1 vai desligar, o M3 vai ligar, o braço vai subir, o M2 vai continuar ligado, furo na peça, e quando o FC1 atuar novamente, aí desliga o M2 e o M3. Aqui está a lógica do funcionamento dessa furadeira, você pode também usar a sua lógica se você preferir. E aí você vai fazer o link desses motores, o M1, o M2 e o M3, dos botões também de liga, de desliga, e vai criar uma IHM para ilustrar o funcionamento deste processo, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, temos os nossos canais, onde você pode entrar em contato, que a gente vai estar esclarecendo a sua dúvida, tá bom? Até a próxima aula.